Olá, alunos do sexto ano! Hoje estamos aqui para mais uma aula de geografia. Essa aula de geografia vai ser um pouquinho diferente das aulas que a gente tem costume de fazer. Essa aula vai ser exclusivamente para explicar uma atividade que vocês irão desenvolver. Esta atividade é em continuação da aula da semana passada. Na semana passada, vimos características das paisagens transformadas pela ação antrópica. A gente falou sobre a questão da urbanização no Brasil. E aí a atividade vai ser sobre isso. Portanto, vocês vão assistir novamente aquele vídeo da aula da semana passada e, como complemento, entender a explicação desta aula sobre urbanização, sobre a atividade que iremos fazer. Em primeiro lugar, eu vou ler com vocês este texto que vocês estão vendo aí na tela. Então, prestem muita atenção, eu vou ler pausadamente e aí a gente vai conversando sobre o assunto. Então, atenção ao texto. A ampliação das cidades brasileiras ocorre geralmente sem planejamento, ou seja, casas, comércios e ruas vão surgindo conforme a população daquele lugar a faz ocorrer. Esse crescimento desordenado causa problemas na qualidade de vida das pessoas, pois casas são construídas em áreas inapropriadas, como encostas de morros, por exemplo, ruas sem asfaltamento adequado, causam transtornos tanto no período da seca, com a poeira, quanto no período das chuvas, com alagamentos e lama. Essa situação reflete a desigualdade social, a qual a população brasileira enfrenta diariamente. Em uma mesma cidade, observa-se a diferença entre bairros, pois há bairros que oferecem aos moradores uma boa distribuição dos serviços públicos, além de uma infraestrutura adequada. Por outro lado, os moradores dos bairros de periferia carecem de uma infraestrutura decente, pois sofrem com a falta de saneamento básico, ruas sem calçamentos, ineficiência na prestação de serviços básicos, como a coleta de lixo, iluminação pública, transporte coletivo, falta de creches, escolas, postos de saúde, entre outros, o que prejudica a qualidade de vida dos moradores desses bairros. Se você pôde prestar atenção, esse texto trabalha com as desigualdades sociais que a gente já havia falado na videoaula anterior. Eu preferi ler com vocês para a gente ir comentando a diferença entre os bairros de ricos e os bairros de pobre. A gente viu até através de imagem no outro vídeo. Vale a pena a gente assistir novamente antes de estar fazendo as atividades dessa semana. Mas esse texto é muito ilustrativo no sentido de apontar os itens
que compõem a desigualdade social e que prejudica a qualidade de vida dos cidadãos nas cidades. Primeira questão que a gente vai trabalhar e que depois vocês vão responder lá no seu caderno ou na folha que eu vou publicar com a atividade, como melhor for para vocês. O bom seria vocês estarem fazendo as questões no caderno, mas eu vou deixar livre para vocês fazerem ou no caderno ou na folha e tirar fotos e depois estar enviando. Fique tranquilo que a atividade escrita vai ser postada lá junto com esse vídeo, ok? Então aqui na primeira questão fala sobre quais as desvantagens da ampliação das cidades sem planejamento. Então, o que é desvantagem? É coisa ruim. Desvantagem é quando não está bom. Então, ampliou, cresceu as cidades sem planejamento. Qual os problemas que vão ser ocasionados em função disso? Para isso, você volta no texto que a gente acabou de ler e reflita, né? Leia novamente quando tiver na atividade escrita, escute o áudio que eu coloquei lendo o texto e aí vocês vão encontrar essas desvantagens nessas cidades sem planejamento, que é o caso do Brasil, porque a maioria das nossas cidades foram sem planejamento. Aqui eu coloquei uma charge, né? E está entre aspas uma frase: não existe desigualdade social nas cidades brasileiras. Será que isso é verdade? Eu coloquei entre aspas. E a charge fala isso, explica dessa forma que não existe desigualdade. Aqui a gente vê um menino com o seu pai. O menino fala para o pai: pai, eu quero morar naquele mundo. Vamos pensar, quando ele fala em mundo, ele está falando de onde ele mora e onde outras pessoas moram. A condição de vida que eles moram e a condição que os outros moram. Então, ele encontra-se numa situação de pensar o que do mundo que ele vive. É bom ou é ruim? Então é isso que vocês vão analisar e vai responder nessa questão. Essa frase é verdadeira? Você vai colocar sim ou não. E depois você tem que explicar. Se é sim, você vai explicar por que você escolheu sim. Se é não, você vai escolher por que é não. Mas você tem que analisar a frase e utilizar como fonte de informação também essa charge, que é essa imagem que eu coloquei aí. Ok? Aqui vem outros questionamentos que você vai estar fazendo a partir da imagem que você viu no vídeo anterior. Então, quem são os personagens dessa charge? Lembrando que charge é uma crítica social e aquela imagem do vídeo anterior é uma charge. Ele está fazendo uma crítica por conta da frase que está lá. E você vai apontar nessa questão quem são os personagens dessa charge. Letra B. Como é o bairro que eles moram? Você vai explicar. Né? Você vai falar. O bairro é assim, assim, assim. É bom, é legal. Mas eu estou falando do bairro de quem? Dos personagens que estão na imagem. Letra C.
a qual mundo a criança se refere? Porque quando a gente fala de mundo, a gente pensa em planeta, em todos os países. Aqui o menino está chamando de mundo o quê? Então você vai explicar na letra C qual é esse mundo que a criança se refere. Na letra D, está perguntando por que ela quer morar naquele outro mundo. Então, a gente já conversou anteriormente, né? A gente já descobriu qual o significado do mundo para essa criança. Por que ela quer morar naquele outro mundo? Então você vai explicar com as suas palavras. Converse com alguém em casa, se a pessoa tem disponibilidade, mas daí você vai chegar a uma conclusão e me responder aqui. Por que ela quer morar naquele outro mundo? E aí, o tema que a gente está falando é o tema da urbanização, das mudanças provocadas pela urbanização. Então você vai explicar para mim com as suas palavras, pode até pesquisar quem tem essa oportunidade, entrar na internet, mas tente explicar com suas palavras, né? Você pode ler uma definição, explicar com suas palavras o que é urbanização. Aí eu vou poder entender. Ah, ele percebeu o que é urbanização. Ah, ele ainda não entendeu. Então, quando eu estiver na próxima aula, da próxima semana, fazendo a correção desta atividade, a gente vai poder saber se você entendeu o que é urbanização. Porque se você pega uma definição e põe a definição que você achou, se ela estiver certa, eu vou colocar correto. Mas se você tentar explicar com suas palavras, eu vou perceber se você só pegou a definição ou se você realmente entendeu. Na quinta questão, pergunta: como ocorre a conexão entre as cidades e o campo? Aí você assistiu novamente aquele vídeo da aula anterior. Você vai me falar qual é a conexão da cidade e do campo. Veio muita gente da cidade para o campo, do campo, desculpa, para a cidade. Aconteceu de forma organizada, cada um foi em uma época, como ocorreu isso, e aí você vai explicar com as suas palavras dessa conexão, da ligação do campo para a cidade. Porque existe uma conexão. Vamos imaginar que, como a gente havia entendido em aulas anteriores, que o campo faz parte do setor primário, na grande parte. E o setor primário é a alimentação. Mas essa alimentação, como matéria-prima, ela não fica parada no campo, ela vai para as cidades. Também você pode trabalhar essa questão, essa conexão. Existe uma ligação. Nós, nas cidades, dependemos do campo. Se lá parar a plantação, a criação de animais, cadê a alimentação que vai abastecer as cidades? Então, você vai explicar essa conexão, seja na vinda do povo do campo para a cidade, seja nessa questão econômica da dependência das cidades em relação ao campo. Nessa questão, a gente vê um mapa Brasil população das principais regiões metropolitanas, 2010. E aí você percebe
esses círculos no mapa que vai representar quantidade. Então tem a legenda, habitantes. Então, quanto maior é a circunferência, maior é o número de habitantes. E aí tem os nomes. Onde tem muito habitante, o lugar já virou metrópole. Essa cidade, daí a gente tem costume de escutar cidade grande, metrópole. Você vai apontar aqui simplesmente quais metrópoles são destacados no mapa. Destacado é que tem um destaque maior, que tem um tamanho maior, que tem mais população. E aí você pode destacar umas 3 cidades que você achou que ela tem destaque no Brasil, ok? Muito bem, hoje a nossa aula é mais curta porque o objetivo é auxiliar vocês, com a atividade que vocês vão fazer. Então, é importante que você assista novamente o vídeo de urbanização que está na plataforma Moodle e no YouTube, que é referente às características do processo de urbanização no Brasil. Então, esse vídeo foi disponibilizado a semana passada, que eu só dei vídeo, não mandei nenhuma atividade a semana passada, eu só mandei o vídeo. E tem no YouTube também, aqui eu pus o link do YouTube. Como que eu vou fazer a minha atividade? Pode ficar tranquilo, a atividade vai na forma escrita. E aí, você pode fazê-la na folha e tirar a foto e enviar, ou você pode fazer no seu caderno. Olha a atividade, pega as perguntas, põe a data, põe o tema lá e responda. Depois que vocês responderem, tira a foto e envia no Moodle. Tomei cuidado do lugar que vocês tiram as fotos. Tem que ser um lugar mais claro, porque senão vem escuro e eu não consigo enxergar. Você, se quer responder a lápis, por a questão, a pergunta em caneta e responder a lápis, pode. Só que olhe antes de enviar. Tem aluno enviando muito apagado e aí eu não enxergo, ok? Foi um prazer estar aqui em mais uma aula com vocês. Essa aula vocês devem ter achado diferente, porque só está a minha voz, mas eu estou aqui com saudade. É que para explicação fica melhor sem a minha foto, a minha imagem, o vídeo. É mais o áudio que é importante e você visualizar o que está no vídeo, ok? Um beijo, até a próxima e continue se cuidando. Não vá a aglomerações, use máscara, lave sempre suas mãos com álcool gel, que a saúde é extremamente importante e a gente tem que vencer a pandemia. Só venceremos com os cuidados necessários, tendo os protocolos. Um beijão, tchau.